A grande entrevista. Oferecimento Climatério. A Climaterium é especializada em saúde. Toda mulher, com o passar da idade, precisa de apoio científico para o equilíbrio da saúde. Potencialize sua beleza interior. Desconfortos não podem ser regras da idade. A Climaterium acredita no cuidado e na saúde que toda mulher precisa ter. A Climaterium é referência em prevenção na saúde da mulher. 3623-3335. Olá, muito boa noite, bem-vindos à nossa grande entrevista desta sexta-feira. A proposta é trazer sempre pessoas interessantes, que embutem temas bastante interessantes. E nada mais interessante que falarmos de nossos filhos, das crianças, dos nossos adolescentes, nesse mundo tão conturbado. Sempre foi assim, a vida do adolescente sempre foi cheia de tropeços, né? Mas nós queremos falar um pouco sobre a questão infantil, o estresse infantil, o bullying, os medos, as ansiedades que habitam nossas crianças. E nada melhor do que convidarmos, ela já esteve aqui, lá de cá, fazendo perguntas, né? O doutor Sérgio Dias, não foi? Isso. Isso? Guarda compartilhada, uma coisa assim. Eu disse, ó, mais para frente você vai voltar. Fala, não acredito. Acreditamos, sim, tá vendo? Porque tem conteúdo para participar da nossa entrevista. A Mirna Elisa Chagas Coelho Matos tem nome de primeira dama, tá vendo? Ela é mestre em Psicologia da Infância e da Adolescência pela Universidade Federal do Paraná. Especializou-se em Psicoterapia na Análise do Comportamento pela UEL, que é outra grande universidade estadual de Londrina, concorridíssima. Foi docente por 12 anos nos cursos de graduação e pós-graduação no Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento da UEL, da Universidade Estadual de Londrina. Ela é fundadora e coordenadora do IACEP, que é um instituto aqui em Ribeirão Preto, de análise do comportamento em estudos de psicologia. E já tem, mais ou menos, boa estrada rodada, uns 20 anos. Pouco tempo atrás tinha 19, então já acrescentei mais um, são 20, né? Isso, em julho completam 20 anos. 20 anos já, tranquilo, né? Muito bom. Que bom você estar com a gente aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu, Mirna? Eu que agradeço o convite, me sinto honrada e feliz de estar aqui. Espero poder contribuir e você vai ver que doravante sua clínica vai ser muito mais concorrida, tá vendo? Por indicação dela, dos entrevistadores, ela nos indicou o Dr. Carlos Eduardo Rosa. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Dr. Carlos Eduardo. Dr. Carlos Eduardo é um psiquiatra clínico e psicoterapeuta em consultório privado. Graduado em Medicina, em Residência Médica, em Clínica Médica, Medicina Interna e Residência Médica, em Psiquiatria, pela nossa Faculdade de Medicina aqui da USP de Ribeirão Preto. Tem especialização em Psicoterapia Psicanalítica e também em Análise do Comportamento e Psicoterapia Analítico-Comportamental. Esse pessoal da área de comportamento arruma uns nomes tão diferentes, né? E eu fico perguntando, o pessoal está cada vez mais doidinho, né? Com tanta coisa que eles avançam nos estudos e o pessoal está cada vez mais louquinho, né, doutor? Sim. Sim, gostei da resposta. Curte grosso. Muito bom. O doutor Carlos está fazendo doutorado, é doutorando, portanto. Completa quanto? Mais um pouquinho completa? Semana que vem. Ai, beleza. Que coisa boa. Parabéns desde já, viu? Muito obrigado. Doutorando em Ciências Médicas na modalidade de Investigações Clínicas. É também presidente, tem muito mais coisas. Esse pessoal de USP tem currículo assim de 10 páginas, né? Nós temos que reduzir em função do tempo, todos vocês têm. Ele é presidente do Departamento de Psicopatologia e Psicoterapia do Centro Médico de Ribeirão, correto? Tali Araújo, olha que nome, né? Inusitado, diferente, né? A Tali Araújo é paulistana? Sim. Da Gema? Que bairro você nasceu? Nasci na Freguesia do Alto. Freguesia do Alto. O Gil fez uma música lá para você, não fez? Sim. O Gilberto Gil fez, né? Eu morei muito tempo na Vila Mariana ali, gostava muito da Vila Mariana. Mas faz tempo, né?
fui para São Paulo com 17 para 18 anos, fui morar em Pinheiros. Uhum. Lá não é Pinheiros, Pinheiros é coisa de rico, é Vila Madalena. Que na época, minha irmã morava lá, era um bairrinho esquisito, periférico. Agora a vila virou um negócio, hein? O pessoal vai lá todo fim de semana fazer xixi lá, uma coisa bacana, né? Está movimentado. Ficou muito sofisticado. Ficou reduto da intelectualidade paulistana, né? Sim, sim. É muito bonito. Mas já era um bom bairro. Eu lembro do Cine Fiametta ali, né? Atravessava, é Frautique Coutinho que eu morava, tá vendo? Mas muito bem. A Thalia Araújo é psicóloga com extensão em neuropsicologia pela PUC, que é uma grande universidade, PUC São Paulo. Atualmente ela está cursando o mestrado em neurologia pela Faculdade de Medicina da USP, aqui em Ribeirão? São Paulo. São Paulo, opa. Tem experiência em psicologia clínica, hospitalar. Ela dá assistência lá no Hospital São Paulo, né? Isso, sim. Aqui em São Atua aqui em Psicóloga aqui no Hospital São Paulo. Em avaliação neuropsicológica e psicoterapia adulto-infantil. Tá atuando, então, está aqui em clínica particular e no Hospital São Paulo. Maravilha. Mirna, vamos à primeira questão? Vamos lá. Nós estamos trocando algumas ideias sobre os temas, porque aquilo que a audiência mais gosta de ouvir, né? Quer dizer, se eu explorar muito a sua área, tecnicamente falando, vai ficar uma coisa muito interessante para as pessoas que estudam o seu trabalho. Mas para que a pessoa que vai levar o filho lá, meu filho está hiperativo, ele não está querendo, ele está esquisito, ele não dorme, ele tem suores noturnos, né? E acho que as pessoas querem saber um pouquinho disso aí, né? Razão pela qual optamos por dar o input com aquilo que nós chamamos de estresse infantil. Não é isso? Então vamos lá. Eu vou enunciar um pouquinho isso, eu vou te poupar um bom tempo, você vai ganhar tempo. Que bom. Vou fazer toda uma teoriazinha aqui, depois você já entra com as perguntinhas que nós vamos fazer a você. Bom, o estresse é uma reação do organismo frente a situações muito difíceis, é muito mais explicações técnicas, eu peguei essa bem simples, que pode ocorrer em crianças de qualquer idade, independentemente de sexo. Né? Qualquer um está sujeito a um estresse. Até os adultos estão, os velhos estão. Né? Disse até que o recém-nascido, que está no útero, já pode estar. Já que isso procede, já pode ter problemas de estresse. Né? Nem nasceu, nem nascituro já está com um probleminha. Meu Deus do céu. Imagina se ele for palmeirense, então. O estresse pode se manifestar através de sintomas físicos ou psicológicos. Isso. Detalhe importante. Frequentemente, os pais não sabem reconhecer que o filho está estressado. Não sabe. Já a criança que não consegue saber também claramente o que está sentindo, passa às vezes por uma malcriada, birrenta. Essa criança é muito chata, bate o pezinho, nervosinho. E por trás disso está lá um danado de um estresse, que não se manifesta, ou se manifesta de outra maneira. Na verdade, ela está sofrendo a ação do estresse. Sintomas físicos, Mirna. Dor de barriga, vai dizendo sim ou não, viu? Sim. Diarreia, tique nervoso, Isso. dor de cabeça, são sintomas físicos da criança que tem portadora de um estresse. Náusea, hiperatividade, às vezes enurece, faz xixi na cama, né? Gagueira, isso aqui eu conheço crianças que ficaram gagas assim de repente. Tensão muscular, o ranger de dentes, falta de apetite, mãos frias e suadas, são alguns dos sintomas físicos. Claro que isoladamente não caracteriza o estresse, mas no conjunto, Isso. sim. Né? Sintomas psicológicos, isso aqui, ó, terror noturno, introversão, né? A criança fica meio ensimesmada, né? Voltada para si, súbita, de repente. Medo ou choro excessivo, agressividade, impaciência, tem pesadelos, ansiedade, dificuldades interpessoais, desobediência, insegurança, hipersensibilidade. Correto? Sim. Então, mais um dedinho, já faço a pergunta. O que causa estresse infantil? São muitas as causas, mas algumas estão elencadas aqui por colegas seus especialistas como você. Morte na família, brigas constantes entre os pais, o estrago que vocês fazem quando vocês brigam na frente de suas criaturinhas, separação de pais, mudança de cidade, isso aqui eu sei que é verdade. Eu, em função da minha vida profissional, andei mudando aí pelo Banco do Brasil, prejudiquei muito a ação intelectual das minhas filhas, porque tinha um ambiente adolescente, tinha aquele ambiente gostoso, aniversário de sai em turma, de repente vai para outra cidade, outro professor, outro clima, e a gente preocupado com a carreira, né, se esquece que está cometendo, né, um genocídio familiar.
Mas, graças a Deus, tudo isso foi superado. Escolas eu acho que não é muito bom. Escolas ruins, de repente, escolas ruins, criança vai lá, não aprende nada. Professores inadequados. Está na moda, atividades em excesso. Vai fazer informática, vai fazer inglês, vai fazer balé, vai fazer sei lá. Escuta, filho, não vai descansar, não vai... Né? Sobrecarregado, vai fazer artes marciais, vai jogar tênis, o menininho, tem que começar cedinho, né? Tem que começar cedinho, para ser campeão tem que ser. Viagens longas, tá bom? Vale. Okay. Feito esse preâmbulo, esse introito, como lidar então com esse estresse, que é uma coisa preocupante e vem crescendo cada vez mais. Isso. Antes eu até gostaria de ressaltar, né, o que você mesmo colocou, que o estresse ele não se caracteriza por sintomas isolados, e sim por um conjunto de sintomas. Às vezes, o mesmo tipo de sintoma ele pode ter origens diferentes. Então, às vezes, pode não ser estresse. Né? O estresse normalmente são sintomas que acontecem dentro de alguns critérios para serem avaliados. Né? Para você saber se uma criança está de fato estressada, se é o estresse, aí é só a avaliação de um especialista. Porque às vezes a gente olha essa listinha, não, é estresse, e às vezes pode não ser, porque como eu disse, alguns sintomas, eles podem ter origens diferentes. Se eles têm origens diferentes, eles precisam ser tratados de forma diferentes. Porque é quando nós identificamos as causas do problema, é que nós conseguimos delinear o tratamento. Perfeito. Então é bastante importante assim, que os pais desconfiando, ou a escola desconfiando que possa ser, ela procure um profissional para que confirme isso. E aí ela receberá todas as orientações, a gente pode adiantar algumas aqui. Sim. Né? Então, obrigada pelo... Já fez uma introdução para mim, isso já ajuda, né? Então, quando nós identificamos as causas, fica mais fácil, né, você conseguir ajudar a criança. Então, vamos imaginar, tem algumas coisas que nós não podemos poupar as nossas crianças. Se eu preciso mudar de cidade, os pais precisam ir para uma outra cidade, ela vai ter uma necessidade de adaptação que pode ser estressora para ela, mas não tem o que fazer em relação a isso, a não ser ajudar a criança a se adaptar da melhor maneira possível. Se de repente ela está estressada por outras questões aversivas da família, como brigas constantes, né, como inabilidades interpessoais que fazem com que ela não consiga ter amigos, não consiga se relacionar bem, então você vai ter que ajudar esses pais, né, a retirarem da vida da criança essas coisas que eles mesmos estão provocando. Sim. Né? Então, se a criança tem inabilidades, você vai ajudá-la a desenvolver as habilidades que ela precisa para se adaptar a um ambiente novo. Então, uma coisa que é muito maravilhoso em psicologia é que não existe um caso igual ao outro. Né? Então, nós levantamos esses conjuntos de descrições, né, de problemas comportamentais, mas as origens podem ser das mais diversas. E você não conhece uma história igual a outra. Então, cada criança que chega, eu vou olhá-la de uma forma especial e entender por que essa criança está com esse quadro de estresse. A partir do meu entendimento, eu vou ajudá-la de uma forma específica. Por isso que é tão importante que você conheça, reconheça, saiba avaliar, mas também entender que não existem pacotes na psicologia para tratar as coisas, né? Então, cada caso vai ser tratado de uma forma. Algumas dicas para os pais, uma é buscar ajuda, né? Porque existem coisas que a gente pode dar dicas e resolveriam sozinho. Não deve ser um trabalho conjunto entre família e escola? Sim. Porque é toda a questão gregária, né? A questão da adaptabilidade, né? Sim. Porque às vezes você cuida lá em casa, na escola, o coordenador não está nem aí, nem telefona para você às vezes, né? Exatamente. Não é isso, é uma coisa conjunta, é um trabalho multidisciplinar até, né? Isso, é um trabalho. Então, quando a criança vem para a clínica, a primeira coisa que a gente faz é chamar os responsáveis e fazer uma anamnese, uma entrevista onde você vai resgatar todo o histórico dessa criança e entender como as coisas chegaram neste ponto. Uma outra coisa, depois que você avalia com os pais, tem algumas sessões com a criança, faz algumas avaliações, algumas observações de comportamento, entra em contato com a escola, entrevista os profissionais que estão próximos da criança, para entender como a criança se comporta ali naquele contexto. Olha, é importante isso, né? Porque veja bem, eu observo a criança interagindo comigo. O professor, ele observa a criança interagindo com os pares, interagindo com figuras de autoridade, interagindo com diferentes pessoas no contexto maior. Às vezes a informação do professor é até mais valiosa que outra informação. Importantíssima, né? Então, para avaliar bem um caso
infantil, se tratando de estresse mais ainda, quanto mais informações de contexto você tem, mais precisa fica a sua avaliação. Depois que eu faço um diagnóstico, um entendimento, uma avaliação, eu chamo os pais e falo, olha, o que está acontecendo é isso e os caminhos são esses, né? Mas, vamos pensar, quando a gente pensa nas causas, né, que você já citou algumas das causas, então, primeiro, a gente precisa pensar assim, eu tenho como mexer nesse ambiente externo? Se eu tenho, eu preciso mexer, né? Então, alguma criança, ela precisa aprender a conviver com os pais brigando o tempo todo? Não, os pais é que precisam aprender a conviver harmoniosamente, tirar a criança dessa situação que gera uma extrema insegurança, né? Mas existem algumas coisas importantes e são básicas. Cuidar para não sobrecarregar as crianças estão muito sobrecarregadas. Muito sobrecarregadas. Eu vou, às vezes, agendar para a criança, é difícil encontrar horário, porque ela não tem horário. Você acredita nisso? Não, mas nesse dia ela faz isso, nesse dia ela faz aquilo, nesse dia ela faz aquele outro. E os pais também têm que se movimentar para levar a criança para todos esses lugares, o que é estressante para os pais também, né? Então, essa sobrecarga, então a gente precisa lembrar que criança é criança e ela precisa ter rotina de criança. E elas não estão vivendo muito isso, né? Uma vez eu até escrevi isso num artigo meu, que eu estava conversando com uma criança de 5 anos e eu perguntei para ela assim, queria sondar, né? Eu até achei que eu não viria nenhuma resposta muito elaborada. E eu perguntei se ela era feliz e ela disse assim, eu sou muito feliz. Aí eu disse assim, você é feliz? E o que é felicidade para você? Ela disse, comer bolinho de chuva e passear no parque. Né? Então as crianças, elas são descomplicadas e nós as complicamos, porque nós queremos colocá-las inclusive dentro do nosso ritmo. Então o pai tem que acordar às 6 horas da manhã para deixar a criança lá e a criança tem que se arrumar correndo, ela tem que almoçar correndo, ela tem que fazer tudo rápido, porque a rotina dos pais é acelerada. Então pensa para uma criança se adaptar a uma coisa que para nós já é difícil. Então, esse é um ponto muito importante para os pais refletirem em relação a permitir que as crianças brinquem, que elas tenham momentos de folga, que elas tenham momentos livres. É importante a atividade física? É. Atividades artísticas, sim, coisa são importantes. prazerosa, não obrigatória, né? Exatamente. Né? E às vezes E lá, exige porque que... tem que ir lá... E tem que ser bom, e tem que ser perde o ano campeão, letivo, exato, tem que ser o melhor. The winner sempre é. Exatamente. Difícil. Cria mais estresse ainda. Exatamente, né? Uma outra coisa, cuidar de sempre envolver as crianças em atividades que sejam prazerosas. Sim. E que ela goste, né? Cuidar da alimentação é bastante importante e que a criança tenha tempos de relaxamento, onde ela não é cobrada de nada. Bacana. Thali. Quando a gente pensa em atuação junto a essa criança, né? Como é que pode ser o papel da escola, né, no encaminhamento dessa criança para ajudar a ir para uma psicoterapia? Como que é feita essa identificação? Como que a escola pode proceder? Essa é uma pergunta interessante, porque a escola pode ser uma grande aliada do psicólogo, um psicólogo um grande aliado da escola. Mas as escolas não deveriam ter obrigatoriamente, acho que quase todas têm, um psicólogo ali para... Sim, muitas têm, inclusive às vezes os encaminhamentos chegam através do próprio psicólogo, então... né? Ou às vezes do orientador pedagógico, ou do professor que percebe algum comportamento diferente. E isso é super importante, porque como eu disse, o nosso ambiente psicológico, ele é um ambiente restrito de interação, né? Às vezes o psicólogo ele pode ir até a escola e observar a criança interagindo, mas só da criança estar sendo observada, ela já não é o mesmo comportamento, né? Exatamente. Então, e os professores, eles são grandes ajudadores nessa parte, porque eles olham a criança num contexto muito amplo, muito maior de interação, e eles têm as outras crianças também como parâmetro, embora cada criança tenha a sua particularidade, mas a gente percebe quando uma criança está com um comportamento disfuncional, né, e que aquilo está causando prejuízo para ela, está fazendo com que ela não se adapte bem nas diferentes situações escolares. Doutor Carlos, hora e vez, doutor Carlos. Sim, Mira, eu fiquei pensando sobre um tipo de estresse que deixa cicatrizes biológicas, inclusive, não só comportamentais, que nós chamamos de estresse precoce, que na verdade seria definido por negligência, abuso físico, sexual ou moral.
Isso, em geral, está relacionado, né, a alterações de hormônios, está relacionado até algumas alterações genéticas. Como que isso aparece para você, não só na fase da infância, mas também na idade adulta? Sim, isso é bastante observado. Nós trabalhamos um pouco com o resultado, com o produto disso, né? Então, muitas vezes, quando a gente chega a um adulto com um problema psicológico importante, né, com um transtorno psiquiátrico, às vezes as pessoas falam assim, não, eu comecei a ter pânico do nada, comecei a ter crises de pânico do nada. Quando você vai fazer uma avaliação, quando você começa a buscar na história de vida da pessoa, entender isso, você vê que não foi do nada, né? E é muito comum nós encontrarmos, isso eu falo em termos de prática clínica, os estudos estão conseguindo demonstrar isso, que essas pessoas que apresentam transtornos psicológicos na idade adulta, normalmente elas tiveram situações de estresse elevado na infância ou na adolescência, né? E normalmente estresse fortes que não foram bem trabalhados. Porque, às vezes, uma criança, por exemplo, que passa por situações de abuso, de negligência, e que ela não foi ajudada... Humilhação em casa, né? De humilhação. Não aguento mais você, moleque, você é muito burro pro meu gosto. Fala isso na orelha do garotinho. Sim, e vai formando esse autoconceito, então, porque o autoconceito vem de fora, não vem de dentro, né? O autoconceito é internalizado com o tempo, mas ele vem de fora, né? Então, às vezes, quando a criança é submetida a situações altamente estressoras e ela não é ajudada, né? Tadinha. E ela vai se virando como pode, até que chega uma hora, né, que realmente os problemas maiores aparecem, né? E a gente vê muito isso no universo adolescente, a confidência com o colega, né? Às vezes problemas que podem ser resolvidos com os pais, vamos conversar com o próprio colega da escola. Na sua casa seu pai faz isso. Tem esse mecanismo também de transferência, né? Uma coisa curiosa. Vamos avançar um pouquinho, porque eu sei que daria para fazer um programa só sobre o estresse, né? Mas a proposta é a gente rodar um pouquinho. O bullying está na moda? Não. Desde meu tempo de criança, os apelidos, né? Os caras mas só que eram apelidos assim que você incorporava com o tempo e eles esqueciam. Agora a coisa está ficando violenta, está ficando preconceituosa em relação àquele que sofre o bullying. Cleo Fonte, que é uma educadora e autora do livro Fenômeno Bullying, Como Prevenir a Violência nas Escolas e Educar para a Paz, ela diz que o bullying é uma das formas de violência que mais cresce no mundo. Segundo ela, o bullying pode ocorrer em qualquer contexto social, como escolas, universidades, famílias, vizinhança e locais de trabalho. O que à primeira vista pode parecer um simples apelido inofensivo, pode afetar emocional e fisicamente o ofendido. Consequências do bullying. Além de um possível isolamento ou queda de rendimento escolar, crianças e adolescentes que passam por humilhações racistas, difamatórias ou separatistas podem apresentar doenças psicossomáticas e sofrer algum tipo de trauma que influencie traços da sua personalidade. Em alguns casos extremos, o bullying chega a afetar o estado emocional do jovem de tal maneira que ele opta pelo suicídio. Que é isso? Grave assim. Sim, são o que os estudos demonstram. É verdade, né? Até porque o bullying, ele é acho que, como você já colocou, o bullying, ele é quando a criança ela é exposta de uma forma sistemática, né, a situações de humilhação, de intimidação, de agressão. Ela é agredida, seja verbalmente, seja fisicamente, seja socialmente ou virtualmente. E não é uma situação isolada, né? Normalmente uma brincadeira entre amigos de mau gosto, né? Pode não ser de bom gosto, mas são brincadeiras isoladas, isso não é bullying. O bullying, a gravidade do bullying é porque existe uma intensidade nessa violência, uma frequência, uma duração.
E a criança, ela é submetida àquilo, né, ela é exposta a isso, e ela não consegue, às vezes, ter os mecanismos adequados de reação. E ela vai Tadinha, ela se sofrendo marginaliza, ela se afasta do grupo. Exatamente. Fica solitária, triste. Isso, exatamente, Né? exatamente. Chora. E normalmente, a gente fala assim que o bullying, vamos dizer, o processo do bullying envolve sempre a vítima, envolve os bullies, que são aqueles que praticam, e envolve as testemunhas, que são aquelas que instigam ou se omitem, né? Então, normalmente, os bullies, aqueles que praticam os bullies, o bullying, eles percebem uma característica vulnerável na vítima. Uma e covardia, ali, né? É uma exatamente, covardia, é um comportamento coisa, absolutamente covarde. triste. E quem pratica o bullying também precisa de ajuda. Para dar sustentação para ele, né? Não, a criança que pratica sim, o bullying, tratamento. Exatamente, Entendi, ela entendi. precisa É um de doente tratamento. também. Exatamente. Tem razão. Quando a gente fala de bullying, né, como é que de repente os pais dessa criança que pratica o bullying podem lidar com esse filho que está praticando? Porque a gente fala muito da criança que sofre o bullying, né? Isso. E lidar com essa criança. Mas como os pais lidam com o filho sendo ele o que pratica o bullying? Exatamente. O bullying, ele é um comportamento agressivo, um comportamento antissocial, né? Um comportamento inadequado, que dificilmente uma criança é extremamente adequada em casa e completamente inadequada fora ou longe dos pais, a não ser que ela seja absolutamente dissimulada, mas o que é raro. Então, os comportamentos, vamos pensar assim, os comportamentos morais são aprendidos em casa, valores e princípios de vida são aprendidos dentro de um contexto familiar. Então, antes de mais nada, os pais precisam ensinar para os filhos o respeito, a generosidade, porque às vezes a gente se preocupa, como a gente estava falando, com o inglês, se preocupa com o tênis, se preocupa com habilidades. Com a moda, cabelinho bonitinho, que ele já entre roupa. Com a moda, que ele ande bonito, que ele já faça parte de um colégio para passar no vestibular. A criança já está pensando no vestibular. Antecipando problemas. Exatamente. E esquece que um dos grandes papéis dos pais é educar os filhos para desenvolver neles comportamentos de bom caráter, pessoas boas, né? Virtudes como compaixão, como generosidade, como respeito ao próximo. Isso tem que ser uma prioridade na educação. Se isso não está acontecendo, a gente tem que entender por que não está acontecendo. Porque essa criança, ela não nasceu assim. Ela desenvolveu esses comportamentos. Então, os pais precisam entender, assim como o pai de qualquer outra criança que tenha outro tipo de problema, quais são as causas? Por que meu filho está fazendo isso? Né? E aí, como eu disse, é multideterminado, isso depende de cada criança. Tem criança que faz isso porque é mais insegura, tem criança que faz isso porque tem muitos modelos agressivos em casa e ela faz com o outro que fazem com ela. A educação machista do pai, moleque, você não vai apanhar na escola, né? Mete o braço daqueles caras lá, ué. Não me venha reclamar aqui não, hein? Eu já ouvi isso aí várias vezes. Sim, e não ensina as maneiras... Que coisa absurda isso. Socialmente adequadas Cria e boas para o um monstrinho. Exatamente, Doutor, me ajuda aí. Claro. É que aí nós temos uma outra situação também, né? Já que nós estamos dizendo do bullying, né? E tem um contraponto que eu fico pensando, né? Que é o que muitas vezes ocorre, né, na vida cotidiana de quem faz prática clínica ou psicoterápica. Eu ouvi muito, por exemplo, do paciente, eu sou bipolar, né? Porque meu pai ou minha mãe, né, fez ou deixou de fazer aquilo. A culpa é sempre do pai, a culpa é sempre da mãe, a culpa é sempre, né, do transtorno. E aí eu fico pensando, quer dizer, se o bullying também não está virando, já que nós estamos falando disso, isso é importante, um processo de vitimização, né? As pessoas estão assumindo essa função muitas vezes. Eu sofro bullying, eu sofri bullying, né? Quer dizer, isso acaba muitas vezes, será que isso não cumpre uma outra função, né? Interessante essa observação. Exatamente, e pode cumprir.
nem sempre está cumprindo, mas pode cumprir. E isso é uma coisa importante na avaliação clínica também, da gente perceber quando que a pessoa está usando aquilo como uma justificativa para não se responsabilizar pelas próprias atitudes, pelas coisas que ela faz, pelas mudanças que ela deve implementar e não está implementando, e quando de fato é uma causa. A gente costuma dizer assim que justificativas não são causas. Ah, eu faço isso porque eu sou depressivo. Ah, eu não vou porque eu não tenho vontade. Nós fazemos muitas coisas sem vontade. Isso não é uma causa, isso é uma justificativa. Então, o que nós tentamos levantar são as causas reais. Se você percebe que isso está cumprindo uma função de justificar, né, ou se desculpar pelas coisas que faz ou pelas coisas que não faz, isso precisa ser trazido à luz e ser tratado e trabalhado. Perfeito. Nós vamos fazer nosso primeiro e único intervalo, já voltamos daqui a pouquinho com a mestra em psicologia clínica e comportamental, que é a Mirna. Está interessantíssimo o tema. Eu acho que isso ajuda muito, porque os pais em casa, está vendo, você tem que buscar assistência, não pode querer resolver domesticamente. Eu acho que às vezes muitas coisas a gente não tem condição de resolver. Um bom diálogo ajuda muito, mas é preciso buscar orientação. Não é? Voltamos daqui a pouquinho, na volta nós vamos mostrar um videozinho, para ver que ponto chega no conflito familiar é a reação de uma criança. Até já então. A Corpore é extremamente comprometida com a saúde e a felicidade de seus clientes. Atividades individualizadas desenvolvidas em aparelhos modernos e com o apoio de profissionais especializados em diversas áreas como pilates, nutrição, fisioterapia, massoterapia e acupuntura. O método exclusivo Coach 4.1 é um programa elaborado individualmente para cada aluno com resultado rápido e seguro. Corpore, Avenida Itatiaia 1230, fone 3911-8833. A Climaterium é especializada em saúde. Toda mulher, com o passar da idade, precisa de apoio científico para o equilíbrio da saúde. Potencialize sua beleza interior. Desconfortos não podem ser regras da idade. A Climaterium acredita no cuidado e na saúde que toda mulher precisa ter. A Climaterium é referência em prevenção na saúde da mulher. 3623-3335. Você tem problemas com segurança? Nós temos a solução. Alarmes, circuito fechado de TV, cerca elétrica e concertinas, controle de acesso e monitoramento 24 horas. Cetron, desde 1989, cuidando da sua segurança. Monitoramento 24 horas, unidade de apoio, alta tecnologia em equipamentos, qualidade de serviços, assistência técnica. Cuide de seu patrimônio. Cetron, cuidamos da sua segurança para você dormir tranquilo. Cetron, a mais alta tecnologia em serviço eletrônico. Rua Visconde do Rio Branco, 1340. Fone 3635-5711. Você está precisando de mais espaço para sua casa ou para sua empresa? É para isso que existe o Guarde Aqui, o maior self-storage do Brasil. Aqui os espaços são sob medida para você guardar os seus pertences da sua empresa com segurança 24 horas, acesso eletrônico e box por apenas R$ 149,00. É simples, você tranca e leva a chave. Vem pro Guarde Aqui Ribeirão Preto, ao lado da Anhanguera. Ligue 3624-1309 ou acesse guardeaqui.com. De volta para o segundo e último bloco, são dois, né, do nosso programa de hoje. Nós vamos, conforme prometemos, rodar um videozinho de 2 minutos nos quebradinhos para você ver como isso ilustra muito bem o conflito familiar e o estresse que isso provoca na criança. Eu achei genial, a Mira também conhece, não sei se o doutor conhece, não sei se a Thalia conhece, mas acho que vai ser muito divertido. Roda! So what else than me? Mom, are you ready to be his friend? Yes. Try not to be that high up to be friends. I want everything to be low, okay? Okay. Just try your best. I don't want you and my dad to be replaced and meanies again. I want you and my dad to be placed as settled and be friends. I'm not trying to be mean.
I just want everyone to be friends. And if I can be nice, I think all of us can be nice too. I'm not trying to be mean, but I'm trying to do my best in my heart. Nothing else than that. I want you, Mom, my dad, everyone to be friends. I want everyone to be smiling, not like being mad. I want everything to smile. Especially when I see someone, I want them to smile. Especially Nana, everyone. I want everyone to smile. And if that's for my dad and you, Mom, I think you can do it. I think you can settle your mean heights down a little to short heights. Then it's both, okay? I'm not trying to be mean. I'm not trying to be a bully. I'm trying to be steady on the floor, not way down, on straight, on the middle where my heart is. My heart is something. Everyone else's heart is something too. And if we live in a world where everyone's being mean, everyone's going to be a monster in their future. What if there's just a little bit of persons and we will eat them, then no one will ever be here. Only the monsters in our place. We need everyone to be a person. Everyone, including me and my mom, everyone. I just want everything to be settled down. Nothing else. I just want everything to be good as possible. Nothing else. Thank you, Tiana. Kamuกินมามีจุบ I love you. I love you too. Que garotinha danada, hein? Impressionante, Que né? aula de comportamento conjugal. Exatamente. Espetacular. E mais interessante não é só o que ela diz, mas é como ela diz. Ela ensina como dizer dizendo. Porque percebe a empatia dessa criança. Eu não estou querendo ser má, eu não estou te dando bronca, eu quero que você entenda o meu coração. Então, a habilidade dela, ela não só ensina pelo conteúdo, como pela forma com que ela fala. Eu sou apaixonada nessa criança. Espetacular, né? É demais. Impressiona, né? Muito. Impressiona, né, doutora? Impressionante. Impressionante. Façam seus comentários curtinhos. O que você achou? É muito interessante. Eu acho que, de fato, relata muito isso, né? A empatia. Como nós estamos carentes disso, né? E as crianças percebem muito mais do que nós imaginamos. E elas expressam. Eu acho que em todo consultório deveria ter esse vídeo, viu? Sim. Sente aqui, os senhores, por favor. Vamos ver um negocinho aqui. Né, doutora? Sim. Impressionante a visão que ela tem da realidade que ela vive, né? Sim. Eu acho interessante, inclusive, se a gente for parar para pensar, né? Quer dizer, que é uma criança ensinando coisas da vida adulta. Uma coisa assim. Né? E hoje, alguns pais delegam, né, a educação dos filhos não só para a escola, mas também para o terapeuta. Tem mais essa, né? Tem mais essa. É o professor e o terapeuta. Isso não acontece? O contato é com o professor, depois é o profissional terapeuta. Depois o profissional. Acontece, né, Nina? Acontece. E muito, né? Muito. É. Muito bem. Vamos aproveitar essa questão do bullying, para falar do cyberbullying. Agora tudo pela internet. E aí ninguém acha que está mundial, pode deletar, esconde, mal sabe os danos que isso pode provocar. Diz aí uma colega sua, especialista também, que eles acham que pode ser uma brincadeira, uma das coisas mais sérias que pode acontecer. Né? E agora qualquer criança tem acesso ao celular, essa coisa toda aí. O que vamos fazer, hein? Como é que nós vamos equilibrar nossos filhos, nossas crianças? Olha, é verdade, acho que a palavra já está aí, o equilíbrio, e não é fácil encontrá-lo. Tá louco. Mas, de fato, as crianças não podem ficar à vontade com as tecnologias de comunicação, como elas estão à vontade. Né? Então, o cyberbullying ele é um ambiente muito... O bullying, pela internet, pelas redes sociais, ele é muito propício porque ele tem o quê? Menos supervisão do adulto. Então,
aí rápido, né? Exato, e é muito rápido e de uma propagação imensa. Isso. Né? Então, às vezes, solta-se uma foto de uma intimidade de uma criança ou de alguma situação constrangedora e aquilo adquire proporções irreparáveis. É viral, né? Palavra da moda. Exatamente. Então, ele é realmente muito perigoso e isso é um alerta para os pais, para os responsáveis, né? Para começar a redimensionar, né, essa questão do uso da tecnologia em casa. Porque o que nós estamos percebendo é que está cada vez mais livre e que as crianças estão usando a tecnologia de acordo com a sua vontade, o seu desejo, no seu tempo, do seu modo. E isso é altamente perigoso. Isso não pode acontecer. Né? As crianças elas precisam ser supervisionadas, elas precisam ser ajudadas. Elas não têm condições de ter liberdade com o celular, liberdade com o iPad, ficar dentro do quarto sozinho, com acesso à internet. Os pais precisam monitorar seus filhos, não apenas pelo uso excessivo, que trazem vários danos, o uso excessivo traz vários danos, assim como o uso inadequado. Não é só quanto ela acessa, mas o que ela acessa. Você é favorável à atitude de certas escolas, especialmente em São Paulo, que no ensino fundamental proíbe o uso do celular na escola? Olha... Muita gente fala, é radical demais, limitar muito a liberdade. Tem gente que acha que não, o pai às vezes agradece, não? Olha, considerando como as coisas estão, as proporções que as coisas estão atingindo, eu acho que eu sou talvez bastante favorável a Sou meio isso. conservador também para essas coisas. Porque o que acontece? Fui dar uma palestra recentemente numa escola sobre isso, e é o que os professores mais falam, eles não conseguem ter controle sobre o que como os alunos vão usar. A aprendizagem vai lá embaixo. Exatamente. Então, são tantos os prejuízos, né, que ocorrem, e muitas vezes, uma coisa interessante também, que muitas vezes os exemplos piores estão em casa. Porque às vezes existem pais mais viciados que os filhos. Oi. Né? Então você... Se comunica com os filhos por celular. Né? Não, exatamente. Às vezes às vezes tem criança que chega para o pai e pede para o pai largar um pouco o celular para brincar com ele, para falar com ele, ou largar um pouco o computador, ou pedir para a mãe parar um pouco. Isso é comum acontecer. Né? Então, esse uso viciante exagerado não está apenas na criança, mas no adulto. É verdade. E em termos, se de repente os pais, ao lidar com um filho que está sofrendo um cyberbullying, geralmente os pais se sentem muito perdidos nesses momentos, né? Porque o filho tem uma exposição que é incalculável, a gente não sabe a extensão disso, né? Como é que os pais poderiam lidar quando sabem que o filho está sofrendo um cyberbullying? Aí nós precisamos avaliar algumas coisas. Primeiro, o que foi que aconteceu, a gravidade do que aconteceu e como o impacto que isso teve sobre a criança. Porque às vezes pode ser uma coisa leve, que um grupinho está fazendo, às vezes pode ser uma coisa que a escola inteira está fazendo, ou todos estão sabendo, uma exposição, a escola toda fazendo não, mas que a escola inteira está a par, uma exposição muito maior. Então, para a gente poder orientar, precisa entender o nível de gravidade. Mas uma outra coisa que é importante, assim, existem certas coisas que não tem volta. Então, a melhor alternativa é prevenir. É claro que se o estrago aconteceu, nós vamos tentar lidar com os estragos, primeiro avaliando que estragos foram esses, né? Mas a melhor maneira é prevenir, ensinar os filhos a usarem a internet. E não esperar deles o autocontrole e o discernimento, porque a criança não tem, ela vai adquirindo ao longo do seu desenvolvimento para que, no final da adolescência e na vida adulta, ela tenha desenvolvido. Mas esperar que a criança já tenha esse discernimento é um absurdo, a criança não tem. Eu costumo dar um exemplo, que imagina assim, você daria para o seu filho uma caixa de revistas e daria ali, tinha revistinhas da Mônica, do Cebolinha, em quadrinhos, você teria revistas que falariam de pedofilia, revistas que teriam pornografia, que falariam de comportamentos desviantes, daria uma caixa na mão dele e diria para ele, só mexe nas coisinhas de criança, filho. Alguém faria isso? E a internet, ela é assim, ela é janela para tudo. Tem que subir os muros,
tem que monitorar, tem que ensinar. Mirna, surgiu um probleminha técnico aqui, até que percebeu foi o doutor. Thaís, dá uma corrigidinha no crédito da Mirna, está saindo aí psiquiatra, ela não é psiquiatra, ela é psicóloga, né? Faz uma correçãozinha aí. Muito obrigado. Então acontece, né? Então não há nenhum problema. Acontece, em televisão isso acontece toda hora. Não é normal, não é anormal. Bom, eu queria só saber uma coisinha a respeito dessa questão do bullying ainda, né? Que ele sugere, então, como você está dizendo, estabelecer limites e regras na utilização da internet. Né? Quer ver? Um colega seu, não é colega, mas ele é pediatra, Mário Cordeiro, ele diz, é um português, né? Uma criança sem limites vai sofrer e fazer sofrer. Isso. E diz as razões pelas quais. É verdade. Uma criança sem limites em qualquer área, a tecnologia é uma delas. Né? Porque uma criança ela não tem condição e discernimento nem maturidade psicológica, neuropsicológica, né? Para se autogerenciar. Correto. Então, ela precisa do controle externo até que ela vá desenvolvendo o controle interno. Mas isso levam anos. Então, colocar na criança a responsabilidade de se autocontrolar para que ela seja sempre, ela seja adequada na maneira de se comunicar, de falar, de fazer as escolhas que ela faz, é atribuir à criança uma coisa que ela nunca vai corresponder. Então, o papel são dos responsáveis, né? O papel é dos responsáveis, que eles busquem, que eles ajudem a criança. E o limite não vem de dentro da criança, o limite precisa vir de fora, ela quer isso. Às vezes uma regra do jogo, né? É regra do jogo. Ela precisa para, inclusive, se sentir segura. Os pais têm medo de, meu filho vai perder a amizade do meu filho. Não, senhor, isso vai ajudá-lo. Né? Tem criança que ela pede, ela implora o limite. Às vezes tem criança que chega e fala assim, eu já vi uma criança que chegou e pediu para a mãe, você não vai me dar castigo? Por quê? Porque eu não estou fazendo a tarefa. Então faz. Não, mãe, mas os meus amigos, se não fazem tarefa, ficam de castigo. Ela está pedindo o limite. O mesmo pediatra português, Mário Cordeiro, ele diz, pais permissivos geram crianças narcisistas, onipotentes, acho que pode tudo, com graves problemas de relacionamento social. Doutor, sua questão. Essa questão da impulsividade, inclusive, e da falta de autocontrole, ela até tem um marco biológico, né? Em geral, crianças e adolescentes, eles fazem uma baixa avaliação de risco e têm uma dificuldade de controle. Isso pode se estender em termos de maturação do sistema nervoso central, né, até os 18, 19, 21 anos. Né? E daí vem a necessidade desse controle externo. Né? Uma das coisas que me ocorreu o que seria, talvez, mais adequado em termos de uma orientação para os pais, né, quando há necessidade de impor limites. Né? Uma das coisas, pelo menos, que saem como uma orientação geral é a questão da consistência entre o pai e a mãe e a coerência. Né? Que outros fatores assim poderiam também estar presentes nesse contexto? Acho que é algo interessante de colocar como que as crianças aprendem, como nós aprendemos a nos comportar, porque esse processo ele é contínuo e eterno, né? É até a vida toda. Então nós aprendemos a nos comportar basicamente de 3 formas: por modelo, observando as pessoas. Isso é muito nítido, mais nítido na criança do que no adulto, embora o adulto também aprenda por modelo o tempo todo. Puxou né? o pai esse menino, né? A criança ela é muito observadora, como a Thalia colocou, ela é muito perceptiva, ela é altamente sensível ao ambiente, né? E ela observa tudo o que acontece à volta dela. Então, quando você deseja que a criança tenha um bom comportamento, eu preciso entender se ela tem bons modelos. Então, esse é um ponto. Uma outra forma é a instrução verbal. Nós aprendemos por instrução. Isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, isso aqui é legal, não, isso aqui não pode, não é legal. E você, assim, eu não preciso ir lá descobrir como se faz um bolo.
né? Eu tenho a receita do bolo e nós passamos receita para as nossas crianças sobre comportamentos também. Então, elas aprendem por instrução. E uma outra forma de aprender, que vai entrar para responder a sua pergunta, é pelas consequências das coisas que se faz, né? Então, nós sabemos que se consequências positivas aumentam a chance do comportamento acontecer novamente, consequências negativas diminuem, ausências de consequência eliminam comportamentos, enfim, tem todo esse processo. Mas onde eu quero chegar? Muitas vezes, educadores usam mais a instrução verbal, que é o falar, 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 e é a forma mais fraca de aprendizado, porque modelo e consequência são formas mais fortes de aprendizado. Exemplo, né? O exemplo. Esse funciona. Vale mais do que as palavras. A fala está por aqui, sai por aqui. Exatamente. Às vezes está falando para a criança não gritar, gritando. Gritando, né? E as consequências. Então, se a criança percebe que aquilo que ela faz, por exemplo, um comportamento errado, coercitivo, ou de birra, ou de chantagem emocional com os pais, mas ela obtém o que ela quer com isso, porque os pais dão as consequências, ou os professores, ou os responsáveis, ela vai desenvolver esse comportamento. Consistência, que o Carlos falou. Então, consistência é regras são estabelecidas para serem cumpridas. Se você coloca as regras, a criança não cumpre e nada acontece, ela vai entender que regras não precisam ser cumpridas. Então, a importância é que, primeiro, sejam boas regras, compatíveis à idade. Pense nas regras que você está colocando, né? Mas cumpra as regras, não ameace. Não tem nada para deixar, né, o comportamento mais bagunçado do que uma série de promessas sem serem cumpridas. Mira, nós estamos caminhando, infelizmente, para os últimos minutos. Acho que caberão ainda mais 2 perguntas. Eu vou fazer com muita pressa uma e acho que você encerra para a gente, tá bom? Isso vai interessar todos vocês, profissionais da área de comportamento. A matéria da Folha de São Paulo de ontem, vocês devem ter lido, que diz o seguinte: filhos sentem vergonha e querem que pais não postem sobre eles nada na internet. Um estudo chamado, tem que ser americano, Não na Mesa de Jantar, Perspectivas de Pais e Filhos sobre as regras de uso de tecnologia em família, produzido por 2 universidades famosas, de Washington e Michigan, e apresentado na semana passada nos Estados Unidos. Foram entrevistados pais e filhos de 249 famílias norte-americanas com crianças de 10 a 17 anos, em 40 estados diferentes. O estudo revelou preocupação das crianças em oversharing, né, que são as postagens em excesso dos pais em conteúdos envolvendo elas mesmas. 18% das crianças não autorizam nenhuma publicação sem sua autorização. Não postem nada sobre mim sem minha autorização, tá bom? Motivo: as crianças se sentem envergonhadas e ficam frustradas quando os pais continuam divulgando isso. Agora, um outro dado interessante que a pesquisa trouxe é que as crianças aceitam mais facilmente proibições, como a de não usar Instagram ou WhatsApp, do que regras que vetem a tecnologia, pela coisa da imposição familiar. Achou interessante isso? Não gosta que você fica... Tem pai que põe a criancinha lá toda hora. Lindinha, a roupinha dela, vai lá no shopping, fica por legal. Não gosto, não gosto, não. Você sente um pouco humilhadas. Exatamente. Alerta aos pais. Você está querendo fazer graça com seu filho, você está prejudicando às vezes. Exatamente. Né? Além de não ser seguro, ficar expondo muitas crianças, né, nas redes sociais, os pais expõem ainda com a própria ótica, que às vezes não é a ótica que a criança gostaria de aparecer. Precisa consultar antes, né? Exatamente. A sua última questão para a gente encerrar, uma pena que tenhamos que... Então, no final, não é tão bom o papo. Como é que é o impacto disso nas famílias? Até na parte da psicopatologia de rótulos, né? Que é linkada às crianças. Como que é o impacto? Como que isso influencia na família? Você sabe que essa pergunta é até interessante para a gente encerrar, porque nós estamos falando de problemas comportamentais. Mais um minutinho vai dar para ele fazer a dele também. Problemas de comportamento infantil, né? Mas nós temos que cuidar muito para fazer uma avaliação sem rotular a criança, porque como nós dissemos, o autoconceito é construído e a partir do momento que a criança se autorrotula e se entende como doente ou doente mental ou com um problema, ela começa a se comportar em função disso e isso afeta grandemente o processo dela de autoconceito, em termos de autoestima, autoconfiança, ela passa a se ver de uma forma negativa. As avaliações, os diagnósticos não são feitos para rotular. Então, tem que cuidar muito como isso é conversado e passado para a criança. Vamos lá.
O senhor vai encerrar com aquela pergunta que você guardou até agora para fazer, hein? Vamos lá. E quando os pais são vítimas das crianças? Ai, ai, ai. Exato, mas isso é extremamente... Os pais não podem, porque quando eles são vítimas das crianças, as crianças viram vítimas deles. Porque não é papel deles, eles não estão exercendo o seu papel. Nós entendemos assim, existe a educação extremamente autoritária, onde eu falo, você obedece e nem explico o porquê, mas existe o outro extremo também, que é aquela educação totalmente permissiva, né, onde a criança que não tem segurança e referências suficientes precisa decidir por si própria uma série de coisas. A inconsistência, a falta de entrosamento entre os pais, tudo isso faz com que a criança perceba, né, que ela pode deitar e rolar, porque ela domina e controla os seus pais. Isso é extremamente difícil para os pais, porque fica um ambiente familiar estressante e extremamente prejudicial da criança, porque ela não está podendo exercer o seu papel de criança. Tem que ter um controle, tem que ter controle. Tem que ter. Não pode deixar por conta e risco dela. De forma Né? nenhuma. É uma irresponsabilidade Não, até. é. Né? Thali, foi ótimo tê-la aqui com a gente. Um prazer enorme conhecê-la, viu? Muito obrigada, eu agradeço. Dr. Carlos Eduardo Rosa. Muito obrigado. Bom, obrigado por ter esse apoio aqui pra gente, essa participação interessantíssima como a Thali. E a você, Mirna, nosso especial, muito obrigado. Eu que Valeu agradeço. a pena a gente ter esperado para trazê-la aqui. Acho que você foi muito clara nas suas observações e prestou uma utilidade pública aqui hoje. Os pais têm que levar um pouco a sério essas coisas. Né? Eu tinha um colega que dizia, o Regis Viana, filho não é amigo, é filho. É filho. Eu não sou amigão, eu sou pai. Isso. Então, é essa coisa também que se perdeu de vista e provoca uma série de desencontros familiares e problemas, né? É verdade. Parabéns pelo seu trabalho, a todos vocês, foi ótimo tê-los aqui, muito obrigado pela sua contribuição. Olha aí, a reapresentação domingo, depois da manhã, às 23 horas, com um passeate e tudo que vai ter por aí. Esse domingo vai estar agitadíssimo. Dona Dilma, toma um chazinho de boldo hoje, que vai ferver o caldeirão do capeta. E depois, lá no meio da semana, comecinho da semana, já no portal da emissora, você vai encontrar o vídeo na íntegra, tá bom? Obrigado por sua qualificada audiência, até a semana que vem. Um grande abraço. A Climaterium é especializada em saúde. Toda mulher com o passar